E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Curiosidades. Hoje, eu quero propor um desafio para vocês. Pensem bem antes de responder. Você teria coragem de atravessar os túneis mais sombrios e perigosos do planeta? A escuridão que te engole, sons que ecoam de um jeito estranho, a sensação de estar preso sob toneladas de rocha ou água se torna real demais. Preparem-se, porque a viagem que vamos fazer hoje é exatamente por esses lugares. E um aviso importante: tudo o que vocês vão ver é absolutamente real. Nós vamos mergulhar fundo, literalmente, em estruturas que desafiaram a engenharia. São obras monumentais que escondem perigos, claustrofobia, desabamentos, incêndios, encontros sobrenaturais. Cada túnel da nossa lista tem uma história única. Se acomode bem aí na sua cadeira, apague a luz se tiver coragem e venha comigo nessa aventura. Vamos começar essa jornada pelo coração da Terra? Então, bora pro vídeo. Para começar nossa jornada, vamos para a Noruega, um país conhecido por suas paisagens espetaculares, fiordes, túneis, muitos túneis, mas um deles se destaca de uma forma impressionante: o túnel de Lærdal. Pensem comigo, dirigir por um túnel já pode ser meio angustiante para algumas pessoas, certo? Agora, imaginem dirigir dentro do túnel rodoviário mais longo do mundo. São 24,5 quilômetros de estrada contínua, perfurando uma montanha gigantesca. Em velocidade normal, você levaria cerca de 20 a 25 minutos para atravessá-lo. 25 minutos sem ver a luz do sol, cercado por rocha por todos os lados. A construção do túnel de Lærdal foi uma façanha da engenharia moderna, conectando Lærdal, Aurland e eliminando a necessidade de balsas ou de estradas perigosas nas montanhas durante o inverno. Mas os engenheiros não estavam preocupados apenas com a estrutura física. Eles sabiam que o impacto psicológico de uma travessia tão longa seria um desafio enorme. A monotonia, a escuridão, a sensação de confinamento podiam causar sonolência, perda de concentração, até ataques de pânico. Para combater esse efeito, a chamada tensão de túnel, os projetistas tiveram uma ideia genial. A cada 6 quilômetros, criaram 3 grandes cavernas, como praças subterrâneas. É uma tentativa de resetar o cérebro do motorista, dando um ponto de referência visual. Também servem como pontos de retorno e áreas de descanso. Agora, vamos sair da Noruega e dar um salto gigantesco até o Japão, um país que vive sob a constante ameaça de desastres naturais. E é lá que encontramos o nosso próximo colosso da engenharia, o túnel de Seikan. Se dirigir por 25 quilômetros dentro de uma montanha já parece assustador. Imaginem fazer uma viagem de trem que passa por baixo do oceano. O túnel de Seikan tem impressionantes 53,85 quilômetros de comprimento. E o mais impressionante e aterrorizante é que 23,3 quilômetros dele estão diretamente sob o fundo do mar, conectando as ilhas de Honshu e Hokkaido. A construção do Seikan foi uma das obras de engenharia mais difíceis e perigosas já realizadas. Ela durou mais de 2 décadas e, tragicamente, custou a vida de 34 trabalhadores. O túnel fica a uma profundidade de 240 metros abaixo do nível do mar. Isso significa que, em alguns pontos, os passageiros dos trens-bala estão viajando com 140 metros de rocha e mais 100 metros de água do oceano sobre suas cabeças. A pressão é colossal. Ele foi construído em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, o Círculo de Fogo do Pacífico. O Japão é constantemente abalado por terremotos, e a ideia de um tremor forte atingir o túnel enquanto milhões de litros de água do mar estão logo acima é o material de pesadelos, transformando o túnel em uma armadilha mortal subaquática. Deixamos a alta tecnologia do Japão para trás e viajamos para uma área remota da China, nas montanhas Taihang. Conheçam o túnel de Guoliang.
É uma estrada de 1,2 quilômetros escavada na lateral de um penhasco por apenas 13 moradores de uma vila isolada. Antes desse túnel, o único acesso era uma escadaria perigosíssima com mais de 720 degraus cravados na rocha. Em 1972, cansados do isolamento, os moradores decidiram abrir um caminho através da montanha. Liderados por Chen Mingxin, eles venderam suas cabras e economias para comprar martelos e cinzéis de aço. Durante 5 anos, esses 13 homens trabalharam incansavelmente, pendurados em cordas na beira do penhasco, quebrando a rocha com as ferramentas mais básicas. Eles avançavam em média 1 metro a cada 3 dias. O resultado é uma das estradas mais perigosas e visualmente impressionantes do mundo. O túnel é uma passagem irregular, cerca de 5 metros de altura e 4 de largura, mal dando para 2 carros pequenos passarem. O mais assustador são as janelas. Essas janelas oferecem vistas vertiginosas do abismo, mas não têm nenhuma proteção. Da China, vamos para a Europa, para uma das maiores obras de engenharia do século XX, conectando Reino Unido e França. Túnel da Mancha, Eurotúnel. À primeira vista, não parece tão perigoso. Milhões passam por ele todos os anos em trens de alta velocidade. Mas, como o túnel de Seikan, o Eurotúnel tem um risco psicológico e real: incêndio debaixo do mar. Complexo de 3 túneis paralelos. Extensão total: 50,5 quilômetros. 37,9 quilômetros submersos sob o Canal da Mancha. Túnel principal, sentido A. Túnel principal, sentido B. Túnel de serviço no meio. Trens levam passageiros e também veículos, carros, ônibus, caminhões. Principal perigo: incêndio a bordo, veículo superaquecido, falha elétrica, vazamento de combustível, incêndio dentro de um túnel abaixo do mar. Cenário de terror absoluto. A fumaça tóxica pode preencher o espaço em minutos, tornando a respiração impossível e a visibilidade nula. O calor intenso pode comprometer a estrutura de concreto do túnel. O pânico generalizado entre centenas de passageiros presos em um espaço confinado é um risco muito real. Estar cercado por fogo sem rota fácil de fuga é profundamente assustador. Nossa próxima parada é nos Estados Unidos, no estado do Colorado, em plena Cordilheira Rochosa. Aqui, o perigo não vem de baixo, do mar, mas de cima, da altitude e do clima. Bem-vindos ao Túnel Eisenhower, oficialmente conhecido como Eisenhower Johnson Memorial Tunnel. Este é o túnel rodoviário mais alto da América do Norte e um dos mais altos do mundo. O seu portal oeste está a uma altitude de 3.401 metros, ou mais de 11.150 pés. Para se ter uma ideia, isso é mais alto que muitas montanhas famosas. A essa altitude, o ar é rarefeito, o que afeta não só as pessoas, mas também os veículos. Motores de combustão interna perdem potência devido à menor quantidade de oxigênio, o que pode fazer com que caminhões e carros mais antigos lutem para subir as rampas de acesso, causando lentidão e congestionamentos perigosos dentro do túnel. Para os motoristas, especialmente aqueles não aclimatados, a altitude pode causar tontura, dor de cabeça e falta de ar, sintomas do mal da montanha. Mas o principal perigo do túnel Eisenhower são as condições climáticas extremas e imprevisíveis. Ele está localizado em uma passagem de montanha notoriamente sujeita a nevascas pesadas, ventos fortes e formação de gelo, mesmo fora dos meses de inverno. A rodovia Interestadual 70, que passa pelo túnel, é frequentemente fechada por causa de avalanches. Agora vamos para um tipo de perigo completamente diferente. Saímos das maravilhas da engenharia moderna e de alta tecnologia e mergulhamos em um cenário de decadência e negligência. Nossa jornada nos leva ao Paquistão, mais especificamente à região de Karachi e aos seus antigos túneis ferroviários. Aqui, o perigo não é uma possibilidade remota, é uma realidade cotidiana, um risco constante assumido por milhares todos os dias.
Não estamos falando de um único túnel, mas de uma rede construída há mais de um século durante a era colonial britânica. Hoje, essas estruturas, que já foram símbolo do império, são um retrato do abandono. A falta de manutenção crônica é o problema central. Ao longo de décadas, falta de investimento deixou sinais visíveis e aterrorizantes. Paredes de tijolos, paredes de pedras rachando-se, desintegrando. Infiltração de água constante, poças no chão, enfraquecendo a estrutura. Em muitos trechos, a iluminação não existe, mergulhando os túneis em escuridão total. E chegamos ao nosso último e talvez mais arrepiante destino. Depois de enfrentar perigos psicológicos, perigos naturais, perigos estruturais e de negligência, nossa jornada termina na Colômbia, em um lugar onde o perigo real se mistura com o sobrenatural. Perto da capital, Bogotá, existe um túnel que leva à região de Tequendama, Cachoeira de Tequendama, famosa e envolta em névoa. Hotel del Salto, abandonado e mal assombrado. Câmera em primeira pessoa dirigindo à noite em direção ao túnel. Entrada do túnel de Tequendama com atmosfera macabra. Vulto fantasmagórico aparece na entrada. Este túnel é conhecido não apenas por perigos físicos, mas principalmente por lendas urbanas e relatos de aparições. Vultos que atravessam a estrada à noite. Aparições fantasmagóricas nos retrovisores. Gritos e sussurros que parecem vir do nada. Uma das lendas mais famosas é a de uma mulher que aparece pedindo carona. E ao atravessar o túnel, simplesmente desaparece. E aí, pessoal? Que jornada, hein? Do frio da Noruega ao calor do Paquistão, do fundo do mar, no Japão ao topo das montanhas nos Estados Unidos, vimos túneis que são maravilhas da engenharia e outros que são monumentos ao abandono. Passamos por lugares que testam nossa mente, nossa coragem, nossa crença no sobrenatural. Cada um desses túneis tem seu próprio tipo de perigo, sua própria história para contar. E agora, depois de conhecer todos eles, eu volto com a pergunta do começo do vídeo, mas de um jeito um pouco diferente. Se você fosse obrigado a atravessar apenas um dos túneis da nossa lista, qual deles você escolheria? E qual deles você não atravessaria de jeito nenhum? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber qual foi o túnel que mais te deu medo. Foi a claustrofobia do Laerdal? O risco de terremoto no Seikan? As janelas mortais do Goliang? O fogo no Eurotúnel? O gelo do Eisenhower? A negligência em Karachi? Ou as assombrações de Tequendama? Vamos criar uma discussão aqui e ver qual é o campeão do medo na opinião de vocês. E se você curtiu essa viagem pelos lugares mais perigosos e fascinantes do planeta, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho